ao vivo. Ao vivo. Ao vivo que não é Bora. ao vivo. Podia começar com aquela I shot the sheriff, que é a música do Bob, né? Inclusive tem um belo documentário. Todas as vezes que a gente Exatamente. fala do Sheriff, cantamos essa música. Sem Inclusive, os dúvida. programas sobre isso, não é, Bruno Formiga? É sobre isso e tá tudo bem. É isso aí, é sobre isso, tá tudo bem, cara. Só não tá tudo bem pros adversários do Sheriff, meu amigo. Uma história maravilhosa. Maravilhosa assim também porque tá distante, viu? Porque se estivesse perto é um negócio bem obscuro, viu? É um negócio, né? Eu diria que é uma história curiosa, que é o que a gente Curiosa. vai contar aqui pra Curiosa. vocês. A gente tá romantizando a coisa esquisita, né? Mas que de fato é isso, assim, é um outsider incomodando uma galera. Mas também, Então, coitado, eles roda a não são, vinheta. viu? Bota Roda a vinheta pra gente contar essa história, vai. Sabia não? Bom, a gente tem muito contato com a galera através das redes sociais e eu tenho ficado um pouco impressionada como as pessoas têm perguntado do Sheriff. Você acha que o Sheriff vai classificar? Será que o Sheriff vai pro mata-mata? Será que o Sheriff vai para as oitavas de final? Mas, afinal de contas, as pessoas sabem quem é esse Sheriff, quem é esse time que foi dentro do Bernabéu, que venceu o Real Madrid, que venceu o clube que mais títulos tem de Liga dos Campeões. Não sabem, num geral. Sabem que é um clube da Moldávia, sabem que é um clube que está estreando em Liga dos Campeões, mas da Moldávia mais ou menos, né, Formiga? Da Moldávia mais ou menos, porque assim, o Sheriff fica numa cidade chamada Tiraspol, que é numa região mesmo, que pra falar, que é da Transnistria. E aí o que acontece? Essa região, ela é da Moldávia. Ela oficialmente é uma parte da Moldávia. Imagine que é uma região qualquer do país aí, do Brasil. Pensa numa região. Esta região não se considera da Moldávia. Essa região tem vida própria. Essa região, quando você entra no aeroporto, tome passaporte com a Polícia Federal dos caras. Essa região tem moeda própria. E essa região tem o Sheriff, que foi fundado há só 24 anos. Só que é aquela parada, né? Ninguém reconhece essa região, fora eles próprios, como um país. Então eles continuam sendo da Moldávia. Se consideram? Não. Mas o que vale é que é o primeiro time da Moldávia que não se considera da Moldávia na Liga dos Campeões da Europa. E se fosse o time da Transnistria, também seria o primeiro time da Transnistria na história da Liga dos Campeões da Europa. Deu pra entender, né? Acho que deu, né? A Tati Mantovani conversou com esses jogadores da Moldávia, o Fernando, que jogou no Botafogo, não deixou muita saudade do Botafogo, falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é entrar por lá, você passa por um processo de imigração mesmo, então parece que você tá vindo de um outro país. Você tá na Moldávia, tava em outra cidade, outra região da Moldávia, para você entrar lá, você precisa fazer todo esse processo como se você estivesse vindo do exterior. Então é uma região separatista que fala outra língua, né? Eles falam russo, enquanto o país inteiro fala outra língua, tem outra moeda, enfim, é tudo diferente de fato. E óbvio que acho que essa questão geopolítica é importante pra gente, diga, Formiga, pra gente trazer aqui. Se fosse mal comparando, já que eu falei para pensar numa região no Brasil, no mundo tem situações parecidas, né? O Kosovo, a Palestina. Só que esses lugares têm um certo reconhecimento político de alguns lugares. No caso aí do berço do Sheriff, não tem reconhecimento nenhum, assim. Eles ficam lá pulando, dizendo, a gente é independente, a gente é um país, e a galera caga para isso. Fora o próprio país, né? Internamente há um entendimento que ali é uma parada à parte. Mas que, curiosamente, o Sheriff disputa o campeonato da Moldávia, né? Porque é aquela parada, olha, eu não me considero da Moldávia, não. Mas eu sou o maior campeão da Moldávia. Tipo assim, olha, eu não sou vocês, mas eu sou o maior campeão de vocês. É tipo isso. Não faz muito sentido, né? A gente brincou aqui com I Shot the Sheriff, que é a música do Bob, que eu acho que muita gente que já ouviu essa música, quando ouve falar no Sheriff, lembra dessa música. Mas o Sheriff, o nome, ele não tem nada a ver com xerife, por exemplo, se você fez essa associação. E aí, se você assistiu outro Sabia Não que a gente falou aqui, do dono do Paris Saint-Germain ou de donos de alguns clubes, o Sheriff tem alguma relação, alguma coisa parecida, tá? Sheriff é o nome de uma empresa, de um grande conglomerado que existe lá na Moldávia, ou sei lá se é na Moldávia, né? Porque os caras são separatistas, mas enfim. Que é uma das maiores empresas, assim, que tem no país. E Sheriff é o nome desta empresa. Então, eles têm muito dinheiro também, só que tem aí uma questão, um envolvimento com algumas práticas ilegais. Tráfico, enfim. E aí, como a gente já falou aqui de outros donos, de outros times que têm donos muito ricos, que têm
um motivo para quererem investir esse dinheiro, e esse motivo é, de alguma forma, limpar ou a sua imagem, ou a imagem da sua empresa, ou a imagem do seu país, o Sheriff é exatamente este ponto. O Sheriff lança esse clube, como a Formiga disse aqui, 24 anos atrás, então é um clube muito jovem, justamente com esse intuito de limpar um pouco a imagem da empresa, a imagem do dono da empresa, porque tem essa ligação com coisas que são ilícitas. O pessoal do Sheriff, assim, os caras eram ex-membros da KGB, que era a polícia secreta da União Soviética e tal, e até o nome do time não tem uma ligação direta com o xerife, mas o nome da empresa remete a alguma coisa, porque tem, né, um símbolozinho de uma estrela de xerifes americanos, os caras tinham uma certa devoção por essa parada e tal. E como eles trabalhavam no meio policial, eles acabaram colocando isso ali e tal, mas enfim. Os caras eram da KGB, que sempre foi uma polícia retratada nos filmes do 007, nesses filmes de Guerra Fria, como um negócio meio espionagem e papapá. Enfim, os caras têm posto de gasolina, enfim, supermercado, time de futebol. E como a Tainá lembrou, eles estão com um pezinho no negócio esquisito ali. E no meio dessa porradaria toda de negócios, tem um time de futebol, que de novo está calçado com muita grana. E o dinheiro traz muito resultado, né? É o estádio mais moderno do país. É um dos poucos estádios particulares do país, é o estádio do Sheriff, que não por acaso dá surra em todo mundo e ganha o campeonato seguidamente há uma década. E aí, quando a gente fala aqui de tem um pezinho, alguma coisa legal, assim, mas o que vocês estão falando exatamente? O que se fala é que eles teriam ligação com contrabando de cigarro, de armas e de álcool. Então, essa ligação com essas coisas ilegais, né, com esse tráfico, enfim, fez com que a empresa Sheriff quisesse colocar o seu dinheiro no clube, quisesse ter esse clube para, de alguma forma, limpar a sua imagem. Mas da onde vem esse dinheiro todo? Oficialmente, o dono do clube, o Viktor Guzan, ele é um cara muito rico, dono de um império lá na Moldávia, na região da Transnistria, como disse o Formiga, mas isso é oficialmente. E aí ele é dono de um império num país que é muito pobre, né? Se a gente pensar, a Moldávia é um dos países mais pobres que existem na Europa. Então o cara tem muito dinheiro num país que tem pouquíssimo dinheiro distribuído, eu diria, né? E o resultado disso são 19 dos últimos 30 campeonatos nacionais, Sheriff, 10 Copas da Moldávia e 7 Supercopas da Moldávia, um domínio absurdo, assim. Você acha que o Bayern é pica, que o City é pica, que não sei quem é pica, é porque você não conhece e tá conhecendo agora o domínio do Sheriff lá, né? Você se preocupa, porque se o Bayern de Munique domina a Alemanha, será o Real Madrid domina com o Barcelona a Espanha, será que a Juventus dominou o futebol italiano? Na Moldávia, só dá Sheriff, porque, de novo, o dinheiro tá muito na frente dos outros, mas muita coisa. E aí o Formiga falou aqui de história, né, de quantas vezes vence o campeonato da Moldávia. Eles são o primeiro clube da Moldávia a chegar numa fase de grupos de uma competição europeia, tá? Porque a gente tá falando aqui da Liga dos Campeões, mas eles já participaram em outros momentos de competições europeias e é um clube que tem dado uma incomodada, acho que a gente pode dizer assim, porque agora a gente tá falando de fase de grupos. Pela pontuação que tem, não sabemos ainda, né? A gente tá indo pra quarta rodada da fase de grupos. Não sabemos ainda se vai pro mata-mata, mas pode muito bem seguir em outra competição europeia, porque lembrando, se você fica em terceiro lugar na fase de grupos da Champions, você cai, entre aspas, para a Europa League. Então o Sheriff, esse jovem, pode ir para a Europa League, pode ter pontuação, porque nesse momento já tem uma pontuação interessante, pode cair em outra competição europeia. Então os caras vão fazendo a sua história aos pouquinhos. E com o DNA brasileiro, né? A gente citou o Fernando, ex-Botafogo aqui, que não deixou saudade por lá, mas o Cristiano tá voando, o lateral que era do Volta Redonda e tá no Sheriff, inclusive vários dos gols do time acabam saindo com a assistência do Cristiano, e o Bruno, que chegou esse ano, nunca jogou no Brasil, então você não passou pelo seu time, começou a carreira na Europa, direto no futebol da Áustria, passou pelo futebol grego, foi até campeão, inclusive, pelo Olympiacos, e hoje está jogando no Sheriff, que é, com todo esse dinheiro e investimento, um time muito bem treinado, não se imaginava que fosse incomodar tanto os times do grupo, principalmente o Real Madrid, mas é fato que o time tá jogando bem, e com esse DNA brasileiro, os brasileiros, inclusive, que há 2 rodadas atrás de Liga dos Campeões da Europa, mandaram até recado pro Ricardinho, que fez
boa parte dessa caminhada do Sheriff na Liga dos Campeões. Então, o nosso comentarista, no dia do aniversário dele, foi... Aniversário não, né? Foi um alô por um alô. Não teve nada a ver com o aniversário. Mas quando for o aniversário do Ricardinho, fica a dica que os caras do Sheriff mandaram pelo menos um salve. E mandaram uma camisa, né, do Sheriff. Imagina você andar com uma camisa do Sheriff. Aproveita e manda pra gente também. Podiam mandar pra gente também, tô aceitando de fato. Já que o Formiga falou aí de alguns jogadores, é bom a gente dizer aqui que tem um cara que tá na história do Sheriff, nessa pequena história, mas é um cara que já tá na história, que tem um nome um pouco difícil e que é ex-jogador e hoje continua lá no clube. Braço direito, assim, é o faz tudo do dono do clube que a gente falou aqui, que tem negócios um pouco esquisitos. O nome do jogador, ex-jogador, né, e hoje diretor do Sheriff é Vaza, é foda o nome do cara, ser Vaza Tarkinishvili. É esse o nome. O cara tem vários recordes, tá? Como jogador do Sheriff. É o cara que mais vezes disputou partidas europeias pelo Sheriff, 54 vezes. Então, tem 433 jogos também. É o cara que mais vezes jogou pelo Sheriff. É uma lenda do clube. E aí, como conseguiu fazer história como jogador, também permanece por lá, agora é diretor, tentando fazer essa caminhada, né, que o Formiga disse aqui. Óbvio que a gente traz a questão histórica e acho que explica um pouquinho do que faz o clube existir e explica um pouquinho das coisas sujas, feias, ruins, sei lá, que tem do lado do futebol. A gente também precisa elogiar a questão esportiva, né, Formiga? E esportivamente é um clube que tem conseguido vencer em domínio em território nacional e que agora faz uma campanha legal na Liga dos Campeões até aqui. Então tem todas essas coisas, né? Mas esportivamente, esse cara, o Vaza, é um dos responsáveis pelo sucesso do Sheriff até aqui. Porque tem aquela história que a gente pensa, né? Porque é um tigrão em casa e um gatinho na Europa. Mas no caso do Sheriff, ele é um tigrão em casa e tá sendo um leopardinho aí na Champions, vai. E tá incomodando, tá dando seus arranhões. Tá dando seus arranhões, É uma baita história, né? É uma baita história, acho que é uma história curiosa, assim. Acho que é legal a gente conseguir fazer isso. Resumindo, assim, o que os caras são? Os caras são uma bandeira de uma região separatista da Moldávia que tem alguma ligação com limpar a imagem de uma empresa, de um dono específico. Muito jovens, nem 30 anos de existência, que estão aí fazendo a sua história na Liga dos Campeões. Eles classificam, Formiga? É a pergunta. Se eles classificam, rapaz... Para a Europa League. Então tá, vamos ver se isso vai acontecer. Acho que para a história deles tá bom, né? Bom demais. Contamos a história dos caras, agora vamos ver se eles conseguem classificar para a Europa League, se não conseguem, se conseguem classificar na Liga dos Campeões. Ficando entre os dois primeiros colocados do grupo, classificam. Lembrando que eles estão no grupo com o Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão. Então, ficando em terceiro, Europa League. Ficando em primeiro ou segundo, vão continuar na Liga dos Campeões. Resumimos. Quem são esses caras? Agora acho que a gente pode encerrar, Formiga, cantando. Pode. Vai, você que tem a voz melhor, eu vou só na dança aqui. Que baita, viu? Olha, tem um documentário sobre o Bob Who Shot the Sheriff, que é maravilhoso, viu? Porque pouca gente sabe, ele já sofreu um atentado lá na Jamaica, né? Olha aí, outra história que a gente pode um dia contar aqui no Saber. Baita, viu? Baita. A gente podia contar a relação do Ajax com o Bob, né? Que é maravilhosa. Acho que a gente já contou, não sei. Não contou, não. Inclusive, se quiserem, deixem aqui nos comentários. Acho que é uma boa ideia. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça esse programa. E deixem ideias, dicas, sugestões pra nós, tá? É nóis. Beijo.